Bom, o meu destaque era justamente sobre a presidente do STF, Carmen Lúcia, cuja atuação será decisiva em 2018. E eu estava me baseando justamente nessa notícia comentada aí também pelo Tiago Berrais. E é o seguinte, eu, Felipe, entendo a preocupação dos advogados com a substituição do Dias Toffoli pela Carmen Lúcia, porque mais complacente que o Dias Toffoli só mesmo se essa atual encarnação do Gilmar Mendes entrasse no lugar dele. Mas o Gilmar já é membro da segunda turma e, felizmente, ela não pode ter dois Gilmar Mendes. É verdade que a Carmen Lúcia andou negando pedidos de liberdade de Paulo Maluf e do comparsa do Gedel Vieira Lima, Gustavo Ferraz, como foi noticiado aqui nesse jornal, mas depois daquele desempenho dela no caso do Aécio Neves, talvez não haja motivo para desespero dos advogados dos réus. Podia até haver brechas legais para a argumentação dos dois lados, já que havia lacunas na Constituição sobre a questão específica que eram preenchidas pelo Código do Processo Penal. Naquele caso, eu até discordei do Joseval, mas ficou evidente a atuação política da presidente do STF. Eu vou fazer uma breve retrospectiva daquela situação, que foi citada também de passagem agora há pouco na reportagem do Vitor Brown. No dia 11 de outubro, o plenário do STF decidiu por 6 votos a 5 que o Congresso precisa dar aval a medidas cautelares que afetem o mandato parlamentar, como aquelas duas que haviam sido determinadas pela primeira turma do STF para o Aécio Neves, o afastamento do mandato e o recolhimento noturno. E a Carmen Lúcia havia articulado com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, pautar o julgamento a fim de aliviar a tensão entre o Senado e o STF decorrente do caso Aécio. E coube a ela o voto extremamente conturbado de desempate, assim chamado pela própria ministra em novembro. Inicialmente ela votou por encaminhar à Casa Legislativa, que no caso era o Senado, apenas o afastamento do mandato, não o recolhimento noturno. Então o Ricardo Lewandowski teve de confrontá-la, alegando o seguinte: o recolhimento noturno impede o pleno exercício do mandato, porque há votações à noite na Casa Legislativa, das quais o parlamentar não vai poder participar. E aí que Carminha gaguejou, se atrapalhou toda e o Celso de Mello, que era voto vencido, teve de ajudar na elaboração do texto final, que acabou pregando o encaminhamento das medidas cautelares que afetassem direta ou indiretamente o mandato. Quer dizer, direta como afastamento e indireta como recolhimento noturno. Quer dizer, a Carmen Lúcia acabou sendo o voto vencido de si mesma. E a decisão, claro, beneficiou o Aécio. Em 17 de outubro, o Senado derrubou por 44 votos a 26 as medidas cautelares impostas ao Tucano. E, recentemente, também saiu a informação de bastidor de que Carmen Lúcia disse a interlocutores que concederá habeas corpus a Lula caso sua prisão seja confirmada pelo TRF4. E aí, sem antecipar fatos nem comentar opiniões alheias, a Carminha respondeu apenas que garantirá sempre a liberdade de expressão de todos. Mas estamos de olho, inclusive, porque caberá a ela decidir sobre a ação direta de inconstitucionalidade, que comentamos aqui hoje também, movida pela PGR Raquel Dodge, contra o indulto natalino do Michel Temer. A Carmen Lúcia vive pregando o combate à corrupção, mas falar contra abstrações é fácil. Eu quero ver atuação em casos concretos, e ser mais rigorosa do que Dias Toffoli é obrigação.